Eu sou a Miliene de Brito, sou professora de inglês. Eu sou daqui de Rio Branco, de uma outra história que depois a gente conta, que eu sou adotada. E eu sempre gostei de dar aula, sempre ensinava em casa, né? Às vezes tinha secretária em casa, ensinava, ajudava, sempre fui muito assim do livro. Não sei se está no sangue, tá no sangue, né? Meu pai biológico é professor, então acho que já é herdado, né? E a gente, assim, fiz faculdade, terminei a faculdade muito cedo, consegui fazer um intercâmbio para a Irlanda, foi a primeira vez que eu viajei de avião também. Tudo junto, né? E lá eu resolvi que eu ia realmente ser professora de inglês para a vida toda, né? Então eu já estava formada em letras em inglês e esse período me abriu muitas portas. Quando eu voltei, eu fui já chamada para dar aula numa escola. Fiquei grávida da minha segunda filha e resolvi que eu queria, assim, um pouquinho mais de liberdade, questão de horário também, né? Então eu resolvi procurar alguma coisa para eu fazer. E a princípio ia ser uma loja de sapato, que não tem nada a ver com a minha área. Então, assim, de repente apareceu uma franquia de idiomas para crianças e eu fui conhecer a fundo, gostei, né? E eu estava ainda no meu emprego privado, e eu pedi demissão. Elas também, assim, me entenderam, me acolheram. No segundo momento que eu cheguei ainda a trabalhar com elas, com a minha franquia, né? E aí veio a pandemia. Então, na pandemia já as coisas começaram a ficar um pouco difíceis, porque eu precisei segurar a empresa sem muitas condições, porque tudo que eu tinha foi usado na pandemia para eu não perder nenhum funcionário, né? Então, eu fiquei com as meninas, as professoras, eram duas professoras, ficaram comigo na pandemia, perdendo aluno, mas a gente continuou e não largou. Nesse período da pandemia, ainda fiz umas saltenhas em casa para ajudar na renda. A saltenha foi um experimento que acabou que todo mundo queria comprar, né? E fiquei um tempo com isso também, mas me ajudou também na renda nesse período. E quando, assim, acabou, ou pelo menos amenizou a questão da pandemia de voltar para as escolas, eu fui apresentada à diretora de uma outra escola, que eu, na verdade, conhecia ela, só não sabia que ela estava morando aqui. E a gente implantou a franquia dos idiomas nessa escola, né? Então, o programa bilíngue desenvolveu mesmo nessa escola, nesse período que a gente estava lá. Então, foi bastante tempo, foram 3 anos. Né? Esse ano a gente ainda já está na finalização do contrato, né? Então, assim, mas também me abriu muitas portas. O que acontece é que eu não pensei que eu ia ter o lugar porque eu não queria lugar. Eu só queria o inglês nas escolas. E com as amigas pedindo que eu desse aula para os filhos, eu fui obrigada a abrir algum espaço. Não era da franquia ainda, mas eu já atendia em casa. E aí essas mesmas crianças que eu atendia em casa, quando souberam que eu tinha a franquia, então quiseram vir para a minha escola de inglês, a escolinha de inglês. Um amigo nosso nos apresentou o lugar que ele tinha, né? Ele estava construindo a clínica e ele tinha um mezanino que ele não ia usar. E assim, no projeto mesmo, já estava finalização, ele disse, tem um espaço aqui, são 2 salas. Você quer? Eu disse, quero. Então, dentro da clínica, a gente começou a escola. Né? A gente vindo de uma pandemia na situação que estava, né, não só o Acre, mas o mundo todo, então assim, já dava o medo de outra pandemia, era o primeiro medo que vinha, né, e a gente não conseguia segurar, mas foi com medo mesmo que a gente continuou. Quando eu digo a gente é porque o meu marido sempre foi muito parceiro, então assim, tudo ele quer, vamos, eu ajudo. Então, ele é funcionário público, mas assim, me ajuda em tudo, né, dos meus sonhos, porque se eu tivesse sozinha eu não sei se eu tinha continuado, né? Que a gente tende a desistir, que é mais fácil. E você acaba que tem pessoas que dependem de você quando você tem funcionários, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que realmente dá medo. Não, acaba que também não é uma renda fixa, né? Porque com essa situação
da pandemia ficou muito estranho tudo, né? E a questão dos idiomas, por exemplo, muitas escolas colocaram programas bilíngues. Então, assim, teve uma queda também de clientela na questão do aluno ir só fazer um cursinho de inglês, né? Então, isso também, assim, assustava um pouco. Mas, mesmo assim, a gente continuou. Não deu nem o ano completo que a gente estava na galeria, já ficou pequeno. E eu, assim, eu ainda estou aprendendo muito essa questão de marketing, de divulgação, eu não domino essas coisas, né? E a gente, mesmo sem fazer muita divulgação, eu acho que era o boca a boca mesmo. Um fala para o outro e vai tendo aluno, vai aparecendo. A gente tinha aluno de outros estados que faziam aula online também, então, e conheceram, ouviram falar da gente de alguma forma. Rolou um desespero, porque eu não queria sair dessa localização, né? Pelos clientes que a gente já tinha, já conhecia, então a gente priorizou ficar por aqui. E passando aqui na frente, a gente viu a placa que estava para alugar e a gente entrou em contato com a imobiliária, viemos, conhecemos do jeito que estava, tinha uma piscina, já me deu outras ideias e a gente conseguiu alugar, né? Alugamos aqui, aluguel era, assim, era o mesmo valor que eu pagava, né? Então estava mais ou menos dentro daquilo que a gente imaginava. Mas as coisas também um dia tá alto, outro dia tá baixo, né? Então, assim, chegou um período, ano passado, que ficou um pouco apertado as coisas, mas a gente não desistiu. A escola tá aqui, tá andando, tá caminhando. Eu tenho um outro contrato em uma outra escola que a gente conseguiu esse ano também do programa bilíngue, né? A gente tá aumentando a quantidade de alunos na tecnologia também. E assim, tem o marketing, tem as propagandas, mas tem o boca a boca mesmo. Tem evento na escola, todo mundo participa, todo mundo ajuda, por mais que não sabe cortar um papel, mas o outro sabe desenhar, o outro ajuda aqui, ajuda ali, e assim, as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, a Misa tá crescendo, né? Não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui nesse espaço, se já vai precisar mexer em alguma coisa, se já vai precisar mudar alguma coisa assim, mas ela tá caminhando. Fui adotada, mas eu só soube quando eu tinha uns 10 anos, né? Eu conheci a minha mãe, porque ela era secretária da minha tia. Eu só não sabia que ela era minha mãe, né? Mas assim, foi uma recepção tranquila. Eu não tinha muito, eu sempre sentia que tinha algo diferente no meu tratamento em relação às minhas irmãs. Aí quando eu era adolescente, eu queria saber quem era meu pai. E eu procurei a minha mãe e ela me contou quem era meu pai. E o meu pai não morava aqui, ele era funcionário de banco, então ele já estava morando em outro estado, a gente entrou em contato com ele, mas ele falou que não lembrava nem de ter tido nada com a minha mãe. Então, assim, tudo bem, e ficou por isso. E cresci, casei, viajei, e quando eu voltei da Nova Zelândia, eu encontrei um amigo, que era o patrão da minha mãe biológica, e ele disse que meu pai tinha me procurado. Aí eu disse, mas o meu pai faleceu. Ele disse, não, o seu pai de verdade. Eu disse, mas como? Ele disse, ele lhe procurou. Aí ele disse, eu tenho o telefone dele, tá aqui. Se você quiser ligar, você liga. E passei, acho que um tempão. Até que deu vontade de ligar. E eu liguei, já tinha o WhatsApp, né? Então eu mandei mensagem e ele prontamente respondeu. A pessoa que hoje, se você quiser falar com ele pelo WhatsApp, é impossível, porque ele não responde. Então, na mesma hora, ele respondeu. E ele disse, vamos fazer logo o exame para saber se é verdade. E a gente fez. Ele lá, eu fiz aqui. E ele era meu pai. E aí ele disse, então, você tem que vir aqui pra gente se conhecer, né? Conhecer seus irmãos e tudo mais. Eu tinha acabado de chegar da Nova Zelândia, eu estava dando aula já no colégio de aplicação, num contrato provisório. E aí eu fui nas férias. Foi como se a gente, acho que essa questão de sangue é muito, muito forte, né? Foi como se a gente conhecesse a vida inteira. Não tinha nada estranho. A única coisa que eu achei estranha,
E hoje eu até digo pra ele, é chamar ele de pai. É estranho, porque a minha mãe eu não consigo chamar ela de mãe, né? E ele, às vezes eu chamo, às vezes não, às vezes eu chamo pelo nome dele. Então, mas assim, a gente já tem ido lá várias vezes, né? Ele conheceu a Manu. A minha irmã, ela faleceu ano passado. Ela é mais nova, era mais nova que eu. Ela tinha 33. Então foi outro baque para ele, porque dele de sangue éramos só nós duas. Então hoje só eu, né? E ainda tem muita distância. O Moisés hoje vai fazer 15, tá morando na Argentina com o pai biológico, né? Esse ano ele entrou no ensino médio. E eu já tinha um plano para que ele fosse fazer ensino médio fora. Só não imaginava que seria lá, né? Em nenhum momento a gente pensou em nenhum país assim mais próximo, né? Que pudesse atender o que a gente queria. E como a madrasta dele mora lá, ela faz medicina e o pai dele trabalha num cruzeiro, então fica indo e voltando. E ele perguntou se tinha problema, eu falei que não tinha. E ele foi. Esse conjunto da Manuela, da empresa, né, de mim mesmo, eu vejo que assim, muita coisa mudou, muita coisa melhorou em tudo, né? Eu amadureci muito. A Manu, nos 2 anos, né? Quando ela tinha ali por volta de 2 anos, como eu ficava muito na escola que ela estudava por conta do programa, né? Do programa bilíngue, então assim a gente de vez em quando via comportamento, né? O jeito de sentar. Ela teve uma fase muito ruim de morder muitos coleguinhas, né? Não falava quase nada. Então a gente não sabia ainda ao certo se era timidez, se não estava realmente desenvolvendo. E a diretora, né, acendeu a luzinha e disse: vamos investigar. Leva ela no instituto para começar, leva na neuropsicóloga e começa a fazer a investigação. Porque esse período de 2 a 5 anos é o mais importante para a gente já começar as terapias, né? Então, assim, a gente muito leigo ainda no assunto, mas a partir do momento que você começa a suspeitar, a gente tem dois lados. O aceita, o nega. Eu, por ser professora, eu fui pro lado do aceitar, né? Que é mais fácil. Para quem é professor, para quem lida ou que está nesse meio. Mas a maioria dos pais é muito difícil. Então, assim, a gente fica, não, ela não tem nada, é normal, fulano era assim, eu era assim, tudo era assim, né? Fomos pelo caminho do aceitar. E eu fiz o inverso. Eu coloquei ela direto na neuropsicóloga. Então, eu digo, não, vamos fazer logo essa parte. Se você suspeitar, eu vou na neuropediatra. A professora que eu tinha aqui, que estava querendo trabalhar tempo integral, ela é professora de francês e queria um trabalho completo, né? E foi quando a Manu teve um episódio na escola, um episódio assim bem complicado mesmo de morder mesmo, morder os colegas e foi uma coisa bem desagradável. Então foi quando a professora chegou e disse: olha, eu tenho uma filha assim, 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 e eu preciso de uma AT para ela. Você quer treinar, quer fazer? Você tem um emprego aí, full time. Ela disse, quero. Providenciei o curso para ela fazer, ela fez. Pegou a Manu nos piores momentos, porque a Manu, o problema dela era realmente muito comportamental. Então a Manu mordia, a Manu gritava, a Manu batia, né? Ela bem pequenininha, mas assim, era bem complicado, né? Então assim, as terapias dela eram intensivas, todos os dias, de segunda a sexta, 3 horas por dia, fechada num quarto, sendo gravada. Porque aí as especialistas assistiam as gravações e orientavam a AT nas intervenções. Né? Então, assim, foi um período dolorido, porque a gente não quer que a criança fique chorando, fique esbravejando dentro do quarto, a gente quer logo ir lá, né? E assim, eles, as crianças autistas, são muito inteligentes. A gente subestima demais eles, mas eles estão muito além da gente. A Manu, ela tem muita facilidade com os idiomas, né? Então, assim, o inglês para ela é tranquilo, o português
também é tranquila. Ela fez muita sessão de fono, muita terapia ocupacional, porque ela tem uma certa sensibilidade com roupas, né? Então a Manu às vezes ia para a escola sem roupa, porque ela não queria colocar roupa. E eu chegava com ela no braço, e aí lá na sala de aula a professora conversava, aí ela aceitava colocar roupa. Então assim, são episódios que os pais não querem passar, porque a gente fica com vergonha, né? Porque o meu filho só faz isso. O filho do fulano e do fulano não faz esse tipo de coisa. Então assim, né, a rejeição pra gente é a pior parte, né? Porque o meu filho vai ser rejeitado, porque o meu filho isso, meu filho aquilo. E a gente se dói porque se dói mesmo, é meu filho, né? Então assim, mas tudo tem solução, né? Então a gente fez um esforço pra Manu fazer essas terapias. E em 1 ano, quem olha a Manuela diz que a Manuela não tem nada, né? Então assim, a gente faz um acompanhamento um pouco mais agora espaçado com ela, né? Então, a AT acompanhou ela em sala aos 2 anos, aos 3 anos. E ela seguiu direitinho, né? A professora seguiu direitinho. Hoje ela acompanha uma outra criança também, né? Ela continua, ela faz agora inglês. Ela também é professora de inglês e francês e AT. Né? Então, assim, já está comigo há um tempão. Mas hoje, ela Manuela não tá mais nem pra ela, assim. Fala tudo. Fala até demais, né? Desenrolada em absolutamente tudo. A gente, de vez em quando, aparece aqueles vídeos, né, do Facebook, alguma coisa de relembrar. Então, esses dias ela me mandou um da Manuela fazendo alguma atividade que a gente nunca imaginou que a Manuela ia estar como está hoje. Né? Então, assim, quanto mais cedo a gente suspeitar e correr atrás e realmente vamos ver se é, se não é, vamos investigar, gente, mais cedo eles desenrolam. Né? Qualquer pessoa tem acesso hoje à leitura. Na internet tem, a gente paga aí o pacote de dados do celular, dá para ler alguma coisa, né? Então, assim, pesquisa, dá uma olhada. Ah, meu filho faz isso, faz aquilo, será que é normal, não é normal? Porque, na verdade, o autismo, ele não é anormal, né? A criança não tem um problema, ela tem um transtorno que ele pode ser contornado. A terapia pra gente, a gente tenta depois. Eu penso muito assim, vamos primeiro cuidar dela, depois a gente vê o nosso, né? Então assim, mas eu acho que eu estar junto com eles também, porque eu sei de vários casos das mães assim que é puxado. Né? A mãe não tem muita condição, ela tem que levar na escola, ela tem que brigar porque não tem o mediador, ela tem que brigar porque não tem o remédio, porque tem as crianças que não tomam remédio. Então, assim, é sofrido, né? E as meninas até nas ONGs, assim, elas tentam proporcionar pelo menos um dia de lazer para as mães, com as crianças. Então, assim, você vê a criança desenvolvendo o mínimo que seja, desenvolveu ali um pouquinho de nada. Por exemplo, a Manu tinha o problema da escola e tal, mas assim, tem dia que ela entra, ela diz eu vou sozinha, e ela pega a mochila e vai sozinha. Né? Então, isso pra gente, hoje mesmo a gente tava conversando, eu e o Daniel, assim, é muito legal. Né? Eu não preciso mais estar ali. Tem dias e dias, tem dia que ela não quer nada. Aí você vai lá, aí você arruma e vai pra sala e tá tudo bem. Mas tem dia que ela diz, não, hoje eu vou estudar. Hoje ela disse, hoje eu vou estudar muito. Eu disse, então tá bom. Então pegou a mochila e foi pra sala sozinha. Ele disse que só deixou ela no portão e foi sozinha. Nós, mulheres, a gente tem muita força. Em todos os aspectos, né? Então, assim, quem é mulher mesmo, de verdade, encara. Sem medo. Não, não vou desistir. Não, não é agora. Não, que nós vamos conseguir. Então, quem tem vontade, eu quero montar, sei lá, eu quero fazer bolo. Faz. Tenta, vai dar certo. Só vai saber se tentar, né? Então, assim, eu jamais imaginei que eu ia ter uma escola. Que aí deixou de ser a escolinha. Não é mais a escolinha, agora é uma escola de idiomas, né? Então, assim, não é enorme, não é grande, mas, assim, ela é aquilo que eu queria, né? Do jeitinho, ela tá ficando do jeitinho que eu espero que fique, né? Então, assim, não tenha medo. Vai em frente. Não deu. Então, tenta outra coisa.
Mas a gente tem que procurar a nossa liberdade fazendo o que a gente gosta, né? Eu nunca procurei fazer alguma coisa por dinheiro, né? Ah, porque paga mais. Porque se fosse assim, eu tava lá onde eu tava. Se fosse a questão financeira, né? E não é. Eu faço uma coisa que eu gosto, do meu jeito. Eu agrado, eu desagrado, tudo bem, não tem problema. Mas assim, não desistir. Eu acho que essa é a palavra assim, mais importante, né? É perseverar mesmo. Vai dar certo, uma hora vai dar certo. E quando você menos espera, tudo muda, tudo transforma, tudo melhora e vamos embora. Quem encarou a pandemia, quem tem empreendimento, que encarou a pandemia e sobreviveu, encara qualquer coisa. E quem nem pegou a pandemia, encara muito melhor, né? Porque não tem mais o que fazer. Outra pandemia dessa, acho que tão cedo não tem, não sei, né? Se Deus quiser. Mas assim, não desista. Gente, é filho, é marido. Tem dia que o meu filho adolescente está daquele jeito, você tem que dar atenção para ele. Você para um pouquinho aqui, você vai lá, você dá atenção. Ele tá longe agora, mas tem que dar atenção. Você volta, teu filho é pequeno, tá doente. A escola ligou, vai buscar, volta. E vai. O marido também tem que dar atenção de vez em quando, né? Casa também tem. Eu não tenho empregado, né? Eu tenho uma pessoa que vai lá uma vez por semana, mas o dia a dia sou eu mesmo. Ele me ajuda, ele lava roupa, ele cozinha e a gente se ajuda. E vai sendo feliz assim.